Olá, eu vou falar sobre A Última Ceia, uma obra do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci viveu entre 1495 a 1498 em Milão, na Itália. A Última Ceia tem uma dimensão de 460 centímetros por 880 centímetros. Antes de falar sobre a própria obra, eu vou dar uma pincelada sobre o contexto histórico da época, o Renascimento. O Renascimento é um movimento cultural surgido na Itália que marcou o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Aos poucos difundiu-se pela Europa e atingiu não só as artes, mas também a filosofia e as ciências. O Renascimento foi influenciado pela retomada dos valores clássicos da antiguidade. Foi essencial para o estudo dos humanistas. Segundo alguns estudiosos da época, a filosofia e as artes desenvolvidas durante a Grécia e a Roma Antiga possuíam grande valor estético e cultural, em detrimento à Idade das Trevas, Idade Média, em que foram relegadas. Consideravam o período feudal como a Idade das Trevas. O Renascimento opunha-se ao teocentrismo, miticismo, geocentrismo e coletivismo, mas abrindo espaço para o racionalismo, o humanismo, o antropocentrismo, cientificismo e universalismo, com destaque para Nicolau Copérnico e o próprio Leonardo da Vinci, o naturalismo, o endoísmo e o realismo. Nas artes, a valorização do homem, a inspiração dos modelos gregos romanos, perfeição das formas, equilíbrios e harmonia, a arte para a elite da época e a volta da natureza como fonte da inspiração. O uso claro e do escuro, onde algumas áreas são iluminadas e outras permanecem nas sombras, para reforçar o volume dos corpos com este jogo de luzes, o realismo e o uso da perspectiva. O afresco é uma técnica de pintura. Algumas características dessa técnica foi a centralidade do homem que levou o próprio Da Vinci a produzir a obra A Última Ceia, que apesar do tema religioso, expõe Jesus Cristo e seus apóstolos mais como homens do que como seres sagrados, principalmente pela a representação dos corpos na tela. Valorização pelos aspectos culturais da época, valorização das ações humanas e valores morais. A utilização da perspectiva, através da qual os artistas conseguem reproduzir as suas obras espaços reais sobre suas superfícies planas, dando noção e profundidade e de volume, ajudando pelo jogo das cores que permitem destacar na obra os elementos mais importantes e obscurecer os elementos secundários. Isso aí é o ar fresco. Naturalismo, caráter religioso, particularmente na Itália. Representação de emoções do ser humano. Idealização da harmonia e da beleza, arte grego-romana. A obra foi feita com técnica de afresco. Para experimentar, o pintor tratou a parede como se fosse um quadro e usou a técnica a seco, como uma tinta oleosa. Portanto, essa obra não foi feita com a técnica de afresco. Foi feita com uma técnica de a seco para experimentar. Da Vinci quis experimentar essa técnica. A percepção dos corpos de animais e humanos em suas respectivas anatomias. O estudo da matemática, proporção e da geometria para alcançar efeitos de angulações e de profundidade. Perspectiva, técnica que consiste em representar em uma superfície plana uma tela, por exemplo, e realidade em sua tridimensionalidade, como nos atuais cinemas 3D. Observando alguns esboços aqui da Última Ceia e ela finalizada, você vê claramente essa, essa técnica. O significado de afresco. A obra traz uma mensagem cristã baseada na passagem bíblica de João 13, 21,
onde Jesus, antes de ser preso e crucificado, revela aos seus apóstolos que Judas o trairia. É nada mais nada menos do que uma representação fantástica de um dos momentos mais importantes do cristianismo e representa a pedra basilar da Igreja Católica, a Santa Ceia, a instituição da Eucaristia. A influência da obra foi uma encomenda do Duque de Milão, Ludovico Sforza, para decorar uma das paredes do refeitório do Monasteiro de Pedras Dominicanas de Santa Maria de la Grazie. Uma obra precedente foi a Última Ceia de Andrea del Castano, em 1447, onde Judas é isolado dos demais e encontra-se de costas para Jesus, representando uma característica de traidor. Os outros possuem uma postura solene e estatística. Foi a inspiração da Última Ceia, em que nessa obra que influenciou a obra do Da Vinci, o Judas encontrava-se destacado. Aí já nessa obra do Da Vinci, Judas se encontra junto aos demais e a característica de traidor foi retratada em sua expressão facial, sinistra e rancorosa. A Santa Ceia passou por várias restaurações que durou 20 anos, 1979 a 1998. Os danos principais, com as infiltrações de umidade, começou a deteriorar a pintura, mas aí foi se reformando. E é isso aí, professor.